Bem, pessoal, boa tarde a todos vocês. O grande objetivo desse vídeo é fazer um trabalho sobre conhecendo o movimento escoteiro. E como você, jovem, que está em período introdutório, pode conhecer melhor esse ramo, esse movimento que está cada vez mais se desenvolvendo em nossa cidade e em nosso país também. Bem, jovem, o nosso movimento, ele basicamente tem alguns princípios, né? E uma delas é estar em um grupo de amigos e buscando com isso novas aventuras. Ou seja, explorando novos territórios com um grupo de amigos. Esse é o principal marco simbólico do movimento escoteiro. Senhores, primeiramente, para conhecer o ramo escoteiro, nós temos que definir aí que nós temos alguns temas como uma patrulha. A patrulha nada mais é do que um grupo de amigos, cujo no movimento escoteiro nós temos a designação de animais da fauna brasileira. E o grupo de amigos é composto por no mínimo 4 jovens e no máximo 8. Essa patrulha, ela tem a composição aí de um monitor e um submonitor que auxiliam a chefia a coordenar e instruir e a passar os conhecimentos e ensinamentos para os demais jovens. A patrulha, ela tem como um distintivo, como um símbolo, digamos assim, uma macarronete, onde essa macarronete ela vai no ombro esquerdo do jovem e decorre também segundo as cores dessa patrulha. Por exemplo, em nossa tropa, a tropa Fênix, nós temos aí a patrulha Águia, nós temos a patrulha Coruja e a patrulha Morcego. Cada uma tem as suas cores distintas, cada uma tem as suas cores a serem designadas na sua macarronete. E essa macarronete ela é colocada bem abaixo da costura da camiseta. Lembrando que essa macarronete não deverá transpor o distintivo de progressão, que falaremos um pouco mais adiante, ok? E essas fitas são cores entrelaçadas, onde existe uma faixa principal, onde as cores vão se entrelaçando. Também existe, claro, isso segundo a determinação do próprio conselho de patrulha, ou seja, aquele momento em que o jovem ele decide usar a macarronete ou mesmo um distintivo circular para designar a patrulha a qual ele está inserido. Então esses são o significado da patrulha através da sua macarronete ou distintivo circular da patrulha. A patrulha também, senhores, ela é determinada por uma bandeirola de patrulha, que é a bandeira que leva o símbolo máximo da patrulha. Um exemplo, no nosso caso, nós temos aí a patrulha Coruja, que detém o seu símbolo, a patrulha Morcego também com o seu símbolo de morcego e a patrulha Águia com o seu símbolo de morcego, com as suas cores distintas. Joia? E essa bandeirola é fixada no topo do bastão de patrulha, onde o monitor ele é o responsável aí por conduzir este bastão durante as atividades distintas aí tanto no campo quanto na sede. Senhores jovens, nós temos alguns cargos a serem desenvolvidos também na sede. E uns desses cargos aí, nós temos que é o almoxarife. O almoxarifado não é mais do que aquele sujeito que cuida de instrumentos de sapa, cuida dos materiais de patrulha que estão contidos na caixa de patrulha. Essa é a função do almoxarife. É o sujeito que vai organizar e deixar no maior asseio esses instrumentos. O escriba, que cuida
da escrituração tanto do livro de patrulha e cuida também da ata, também da patrulha que está aí no seu canto. E nós temos também o bibliotecário. O bibliotecário é o sujeito, é o membro juvenil, o beneficiário, que cuida dos livros de patrulha e alguns manuais e algumas demais publicações. Ou seja, é aquele sujeito que vai cuidar e organizar todos os livros dentro do canto de patrulha. Nós temos também alguns cargos a serem desenvolvidos no campo. No campo nós temos aí o cozinheiro, que é o sujeito que está encarregado da preparação das refeições. E esse cozinheiro ele pode também ter um assistente, que é o sujeito que vai estar em algum momento auxiliando o cozinheiro a preparar as refeições, picando alguns alimentos, enfim, cuidando de tudo que é necessário para ter uma boa alimentação no campo. Nós temos o enfermeiro, que é o responsável pela caixa de primeiros socorros, ou seja, toda a organização da caixa de primeiros socorros é esse sujeito que vai estar encarregado disso. E também esse sujeito deve ter total noção e, se possível, também a especialidade de primeiros socorros para o manuseio dessa caixa e também para o cuidado de algum ferido no campo. Temos o aguadeiro, que é o sujeito que vai manter toda a água e abastecimento de água na patrulha. E esse sujeito também pode cuidar aí da louça a ser lavada no campo, junto com algum assistente que também pode estar secando, né? E também nós temos no campo o lenhador, que é o sujeito que vai demarcar um espaço fora do campo onde está sendo feito, construído o acampamento, e esse sujeito vai cuidar da lenha, o manuseio dessa lenha, vai armar o canto do lenhador, e esse sujeito que vai cuidar desses materiais. Também é necessário que esse lenhador tenha a especialidade de sapa, pelo menos em nível 2. E os níveis também vamos falar um pouco mais adiante. É importante que você sempre converse com o seu monitor a respeito do seu cargo de patrulha, tá? Para definir o seu cargo de patrulha, tanto na sede quanto futuramente no campo, para você, jovem que está iniciando aí no ramo escoteiro. Então as decisões da patrulha, elas são tomadas aí, tanto no conselho de patrulha, ou seja, aquele jogo democrático que é feito onde a patrulha ela se organiza com a presidência do monitor, ele preside o conselho de patrulha com os conflitos, as ideias, tudo organizado nesse conselho de patrulha. Nós temos aí, em segundo momento, uma assembleia de tropa, que nessa assembleia de tropa, ela não necessariamente é o monitor ou o presidente, mas algum jovem que é eleito por consenso dos demais para ser o presidente. Nós temos que ter aí um secretário, né, que é esse sujeito que vai cuidar da escrituração, da ata dessa assembleia de tropa. Nós temos aí um moderador também, que é o sujeito que vai moderar o tempo de fala de cada membro dentro dessa assembleia, nesse jogo democrático. Okay? Então, as ideias principais que são levantadas, as ideias tanto de atividades quanto ideias para algum momento que possa ser resolvido algum conflito, essas ideias e esses pensamentos são levados aí para a corte de honra, que é o momento onde a chefia acompanha o monitor e o sub e vamos discutindo alguns conteúdos que foram retirados da Assembleia de Tropa, onde na corte de honra é deliberado também, além da eleição de monitorias, resoluções de conflitos, trocas de companheiros de uma patrulha para outra e coisas do gênero. Okay? Então essa é a diferença entre conselho de tropa, conselho de tropa, conselho de patrulha, assembleia de tropa e cortes de honra. Tá? E você, jovem, é importantíssimo saber esses conteúdos para passar ao seu chefe, para você cumprir aí o seu período introdutório.
Senhores, nós temos aí alguns lemas e alguns sinais em nosso movimento. O nosso lema principal do movimento escoteiro é sempre alerta, ok? Estar sempre alerta é o nosso lema principal. E nesse sempre alerta você vai verificar que onde você está chegando aí a conhecer o grupo, chegando a conhecer a tropa, e alguns vão estar fazendo esse gesto aqui. Esse gesto nada mais é do que significa o dedo maior, os deveres para com Deus, os deveres para com a pátria, ou seja, para o ambiente coletivo e o ambiente para com o próximo ou para consigo mesmo, ok? E sempre o dedo maior, ele protege o dedo menor, ou seja, o mais forte protege o mais fraco. O ser que tem mais conhecimento, ele protege o sujeito que tem menos conhecimento, ou seja, pode transmitir e ajudar o sujeito que tem menos conhecimento. O que tem mais ajuda o que tem menos. Esse é o lema principal. Então, nós temos a nossa saudação, que é a mão direita na testa, sempre alerta, certo? Nós temos também o nosso aperto de mão. Então, num certo momento, Baden-Powell, ele foi cumprimentar um guerreiro Zulu, e esse guerreiro Zulu, numa tribo indígena na África, esse guerreiro ele largou o escudo com a mão esquerda, ou seja, e largou esse escudo segurando a lança com a mão direita e cumprimentou-o dessa forma, com os 3 dedos juntos e esse dedo aqui preso, e cumprimentou dessa forma, significando que eu largo o escudo, eu largo a proteção do meu corpo, me entrego a você de corpo e alma, e eu, como guerreiro, cumprimento você com a minha mão esquerda. E esse é o principal símbolo de aperto de mão do ramo escoteiro, ok? E significa realmente que eu estou confiante em você, eu confio em você e aperto aí com a mão esquerda. Temos também alguns símbolos, né, que é o símbolo da flor de lis. Por exemplo, esse aqui é o símbolo da flor de lis. Assim também como o seu lenço escoteiro terá alguns símbolos. Por exemplo, aí nós temos o símbolo do nosso grupo, que é esse símbolo aqui. E observe também, nós temos cores distintas. Você deve estar se perguntando, por que, chefe, que o nosso grupo, o Padre Barão, ele tem um lenço amarelo, o Lobo Miller tem um lenço verde, o grupo escoteiro Almirante da Mandaré, o lenço branco, e o grupo Imaruim, o lenço azul. Cada um tem as suas cores distintas, o significado distinto. O nosso significa que o amarelo, as cores, né, da bandeira de Itajaí, o vermelho, as cores da bandeira do estado de Santa Catarina, e o verde, as cores da bandeira nacional. E esse é o principal significado aí do lenço escoteiro, do grupo escoteiros Padre Barão. Joia? Senhores, então esses são alguns símbolos. Temos também que entender que existe alguns sinais manuais dentro da sede e até mesmo no campo, né? E esses sinais manuais são muito claros para o chefe estar coordenando a sua patrulha e coordenando aí a tropa. Então são sinais manuais como o braço erguido como sinal de alerta, certo? Ou seja, está a tropa dispersa no campo, o chefe levanta a mão, o monitor ou os patrulheiros já ficam atentos, certo? Ou mesmo em sinal de formação, né? Alerta, quando o braço baixa é firmes, e essa mão aqui, a mão direita para o lado, é descansar. Nós temos também o sinal de formação por patrulha, que é esse sinal de formação aqui, onde 2 patrulhas, no caso de uma tropa cheia de 32 crianças, se formam aqui à esquerda do chefe e 2 patrulhas aqui à direita, de tal maneira que o chefe fica no meio, aí tendo visão dessas 2 patrulhas aqui no meio.
Temos também o sinal de formação e ferradura, que é esse sinal aqui, onde o primeiro monitor dessa patrulha começa a correr por trás de toda a chefia, de tal maneira que os demais patrulhas correm atrás para, ao final da história, formar uma ferradura. E essa é o sinal, é a formação e ferradura. Nós temos a formação em linha, que é esta formação aqui, onde o chefe forma aqui e os demais jovens, se temos aqui 4 patrulhas, eles abrem, de tal maneira a formar uma linha na frente para uma instrução frontal. Nós temos uma formação em círculo, que é uma formação onde o chefe ele faz esse gesto aqui, de tal maneira que o chefe fica no meio e os demais ficam em volta, por uma formação, uma instrução em círculo. Nós temos a instrução do debandar, que é esse gesto aqui, ó, um em cima, um embaixo, um em cima, que significa debandar, ou seja, os sujeitos estão dispersos para estarem livres para as atividades. Okay? Nós temos também os comandos por apitos. Os comandos por apitos são muito simples. 3 apitos, 3 sílvios, significa chamar a tropa inteira. 2 sílvios significa chamar o monitor, onde o sub fica cuidando da patrulha, vem apenas o monitor. 1 apito apenas significa chamar no campo o intendente, ou seja, aquele sujeito que está responsável pelos alimentos. Então, essas são os sinais de apitos. Okay? Nós temos também a distribuição, dentro do uniforme escoteiro, a distribuição dos distintivos, certo? No lado direito do nosso ombro, nós temos primeiramente o listel. O que é o listel? É aquele símbolo que carrega o estado ao qual você pertence. Ou seja, no nosso caso, Santa Catarina, e o numeral de registro desse grupo escoteiro, que fica logo abaixo. Aí no nosso caso, o numeral é o número 3. Em caso de cordões, vocês jovens que estão iniciando vão ver bastante patrulheiros usando cordões, tanto verde e amarelo, quanto cordão vermelho e branco. Esse cordão ele será usado no ombro direito. Distintivos de especialidades. Distintivos de especialidade de ciência, tecnologia, cultura e de esportes serão todos usados no ombro direito. Nós temos também aí distintivos de atividades. Cada vez que nós participamos de alguma atividade, tanto em sede quanto atividades, principalmente atividades que têm uma ordem distrital e atividades significativas que vocês vão conhecer ali pela chefia. Então, esse tipo de atividades são usados aí no bolso direito. Temos aí o distintivo de escoteiro do Brasil, que também é usado acima aí do bolso, ou seja, em cima da língua do bolso, né? E o numeral, o distintivo de ano, ele é usado um pouco acima do bolso. Joia? E também nós temos aí o lado esquerdo da camisa, onde o lado esquerdo da camisa, como eu falei para vocês, é usado aqui o distintivo de macarronete, ou distintivo de patrulha. Nós temos também o distintivo de estrela de ano, que é usado acima do bolso. Nós temos aqui abaixo o distintivo de promessa, que faz parte da promessa escoteira. E também aqui nesse ombro esquerdo é usado o distintivo especial, ou anís de ouro, ou distintivo especiais como insígnias de modalidade. Joia? E também nós temos também aí o nosso distintivo da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, que também é usado acima do bolso esquerdo. Perfeito? Muito bem. Dentro do movimento escoteiro nós temos aí basicamente 3 modalidades. Itajaí basicamente nós temos 2,
que é os escoteiros do mar, que é o almirante Tamandaré, e escoteiros base, de modalidade básica, que somos nós, o Padre Barão, temos aí, como já citei, o Lauro Miller e o grupo Imaruí. Com algumas características distintas desses trajes, né? Então, o uniforme básico, nós usamos aí o uniforme CAC, o uniforme dos escoteiros do mar, eles usam também uma certa boina, certo? E os escoteiros do ar, eles têm um PIN, que é um PIN que significa o PIN dos escoteiros do ar. Tá? Então, temos que ter claro isso, que existe essas diferenças clássicas entre escoteiros do básico, escoteiros do mar e escoteiros do ar. Em Florianópolis, nós temos o grupo escoteiros Hercílio Luz, que é um exemplo clássico de grupo escoteiros do ar. Joia? Algumas regras de cerimônia de bandeira. Também faz parte do seu período introdutório, né, que são 10 itens a serem cumpridos para conseguir aí a sua promessa e passar desse período introdutório. Então, senhores, a cerimônia de bandeira. O jovem que vai fazer a bandeira, ele deve ter claro um nó clássico, que é o nó de escota alceado. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora, o nó de escota alceado, é o nó clássico da bandeira. Joia? Que é muito importante que você conheça, e caso não conhecer, pergunte ao seu chefe, ou mesmo pergunte ao seu monitor. O nó de escota alceado, ele é muito simples. Basta que tenhamos uma alça para a bandeira. Em algumas bandeiras nós temos ilhóis, que é aquele forame onde vai também a adriça, que é o nome daquela corda onde nós vamos transpor essa alça. Então, ou seja, nós temos aqui essa corda e esse anel onde tem na bandeira. Nós temos aqui a corda. A corda ela pode ir por baixo. Eu sempre costumo colocar um dedo por cima para ter como referência. A corda veio aqui, essa mão veio, puxou e fez um laço de tal maneira que eu fiz isso daqui, ó. Vou repetir. Então, isso aqui é o nó de escota alceado. A corda veio por dentro, transpôs aqui o dedo, veio com uma alça, ou seja, uma barriga, puxou aqui por dentro e fez isso daqui, ó. Ok? Esse aqui é o nó de escota alceado. Também é de suma importância que você, jovem, saiba como fazer. Joia? Então, no ato do hasteamento, os jovens vão até o encontro da bandeira, que provavelmente vai estar já no mastro, fazem esse nó de escota alceado. O jovem que vai estar bem abaixo da bandeira fica segurando a driça aqui no seu umbigo. O jovem que vai lá à frente segura essa bandeira e fala: chefe, bandeira pronta. O chefe naturalmente vai falar: alerta, alerta, grupo firmes. O grupo vai se pôr em firmes, bandeira em saudação. Todos vão estar em bandeira em saudação. Você, jovem, como ainda não fez a promessa, apenas fique em posição de firmes, ou seja, com as mãos para baixo. A bandeira nacional ela tem sempre um cerimonial onde ela deve demorar para ser hasteada. Então ela deve lentamente sendo hasteada até chegar ao seu topo. Ao chegar ao topo, o chefe que está comandando a cerimônia vai falar: grupo firmes e descansar, onde o sujeito que estava na ponta vai conduzir também segurando o fio, onde esse sujeito que está aqui na base, embaixo da bandeira, vai estar segurando a corda. O sujeito se reúne
e amarram, fazem alguns laços e amarram essa driça junto à bandeira. Joia? Então, esse a cerimônia de bandeira e os nós usados na bandeira. Joia? Senhores, é importantíssimo também que nós conhecemos a história do escotismo. Como fundou isso? Né? O escotismo ele foi fundado por um lord inglês chamado Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nascido na Inglaterra, especialmente em 22 de fevereiro de 1857. Nascido na Inglaterra. Também o Baden-Powell é conhecido intimamente pelos membros do movimento escoteiro como BP. Então você vai ouvir muito essa palavra BP. Joia? Baden-Powell também estudou num colégio chamado Colégio Charterhouse, né? E ele não era exatamente um aluno brilhante, mas ele era extremamente investigador. Ele gostava de buscar, explorar novos territórios. E esse é o verdadeiro significado da palavra escotismo. Explorador. Um escoteiro é um verdadeiro explorador. Ele vai explorando novos territórios. Ele vai abrindo caminho para novos territórios. E ele não era, no colégio Charterhouse, um aluno brilhante. Ele até tentou entrar para Oxford, mas não conseguiu. Então ele estudou em Charterhouse. Mas ele era um aluno extremamente criativo. Ele destacava-se principalmente em atividades mais artísticas, como o teatro e o desenho, e ele era aí um excelente goleiro, adorava praticar esportes, principalmente adorava ficar no gol, né? O bosque que ficava aí nos fundos desse colégio Charterhouse, ele frequentemente nos intervalos da escola, ele buscava explorar aí esse bosque, e a partir disso ele começou a construir o conceito, né, desde pequeno, de explorar mais a natureza e de buscar conhecimento através da natureza. Então, com os seus irmãos, ele lançava assim, também atividades marítimas, né? Ele chegou também a viajar num pequeno barco à vela, também explorava bastante esse esporte da vela, onde tinha a função aí de cozinheiro, e uma comida que ele gostava muito de preparar era a sopa. Então, ao terminar o colégio, ele se matriculou na escola de Oxford, mas não teve um bom sucesso, onde ele ingressou, né, e fez um concurso para aspirante para o exército inglês, onde ele foi classificado como em segundo lugar para a cavalaria. Então, Baden-Powell, como militar, ele viajou com o seu regimento indo para a Índia e para a África. Mas foi como coronel, com apenas 42 anos, que ele foi reconhecido como herói. Ou seja, passou todo esse tempo, ele teve todo esse trabalho de desenvolvimento dentro do período militar, e apenas com 42 anos que ele foi aí reconhecido como coronel. E como herói, tendo defendido Mayfield por 217 dias, no cerco feito pelos boeres, que eram índios na época, né? Mayfield era uma cidade na África onde haviam os mais importantes entroncamentos ferroviários da África, onde todos na época sabiam que, uma frase clássica, quem tem Mayfield tem a chave da África. Então, quando regressou do seu país, ele encontrou meninos de certa forma abandonados, de certa forma precisando de uma instrução, onde ele buscou resgatar todo o conhecimento que ele tinha nesses 42 anos que ele teve, tanto quando estudou em Charterhouse, quando tentou entrar para Oxford, quando ingressou no colégio militar, na cavalaria, e todo o
o cerco que ele teve lá em Meifique, defendendo contra os Boeres, ele buscou desenvolver um manual justamente para aqueles jovens. E esse manual ele denominou Escotismo para Rapazes. E esse manual ele buscou publicar, onde depois de certo tempo ele verificou que os jovens estavam começando a adotar aqueles conceitos. E eram jovens que de certa forma precisavam de um certo trabalho de formação de caráter, que era uma grande dificuldade naquela época. Também vemos no dia de hoje, mas naquela época era muito mais acentuado. Então o que ele fez? Ele pegou 21 jovens divididos em 4 patrulhas. Então em agosto de 1907, na ilha de Brausea, que fica praticamente ao norte da Inglaterra, então ele fez um acampamento, onde nesse acampamento ele buscou desenvolver tanto atividades mateiras, atividades de exploração, atividades de primeiros socorros e todas as atividades de essência do escotismo, de essência mateira, desenvolvendo com aqueles jovens. Então, a partir daí, buscou publicar novos fascículos, né? Então, essa praticamente é a essência da história do escotismo. Joia? Nós temos também, jovens, aí a nossa lei escoteira, que é um outro tema também que temos que estar muito intrínseco em nosso ser, muito impregnado em nossa conduta, tanto na sede, quanto no campo, quanto na vida diária. E essa lei, a lei escoteira, ela tem como busca também, principalmente, de desenvolver a fraternidade dentro do movimento. Então, essa lei, ela tem aí como medida aí, e fazer com que o espírito escoteiro ele venha a ser desenvolvido onde nós buscamos fazer o nosso melhor. Essa é a prática. Onde, primeira lei que nós temos que ter muita noção é a lei onde diz que o escoteiro tem uma só palavra, que a sua honra vale mais que sua própria vida. A segunda lei fala que o escoteiro é leal. E esse é um símbolo que vocês podem estar associando a ela. Escoteiro é leal. Nós temos a terceira lei, que o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião. E pratica aí diariamente uma boa ação. Nós temos a quarta lei, que o escoteiro é amigo de todos, irmão dos demais escoteiros, que é essa mão aqui, ó. Nós temos a quinta lei, que o escoteiro é cortês, que é dedos em cumprimento. Nós temos a sexta lei, que o escoteiro é bom para os isso aqui forma um A, os animais e as plantas. Nós temos a sétima lei, que é o escoteiro obediente e disciplinado. Nós temos a oitava lei, que é o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. Nós temos a nona lei, que o escoteiro é econômico e respeita o bem alheio. Não significa que o escoteiro é avarento, tá? A avareza é diferente de ser econômico. E nós temos a décima lei, que é o escoteiro é limpo de corpo e alma. Então essas são as leis onde você, jovem, deve conhecer para fazer aí sua promessa e passar esse período introdutório. Joia? Um momento de integração. O momento de integração é aquele momento onde o jovem passa 3 sábados seguidos de testes para conhecer a patrulha, conhecer a tropa, conhecer os chefes e conhecer o grupo. A partir desses 3 sábados, o jovem decide qual patrulha que vai estar seguindo, e a partir disso ele é recebido tanto pela patrulha com a macarronete, onde é colocada, lembrando, no ombro direito, no ombro esquerdo, perdão, e também recebe do grupo o lenço escoteiro. Então é feito no cerimonial, ou no início ou no fim, de integração desse jovem, a patrulha e a tropa, onde esse jovem recebe esses materiais. Joia? Onde tanto o diretor-presidente pode estar conduzindo essa cerimônia,
quanto propriamente o chefe de seção, certo? E também esse jovem aí recebe essas etapas de período onde o sujeito é ingressado na tropa e na patrulha. Etapas de progressão, algo que muitas vezes dificulta o juvenil, onde ele sente muitas dúvidas. O que é isso? Etapa de progressão. Etapa de progressão é o momento onde o jovem está inserido dentro de um programa educativo. Em que fase pedagógica esse jovem está inserido no programa educativo? No ramo escoteiro, nós temos aí a primeira etapa de pistas, a segunda etapa de trilhas, a terceira etapa de rumos e a última etapa de travessias. No nosso grupo, nós adotamos uma progressão linear, onde o jovem, independente de idade, lembrando que o ramo escoteiro compete à idade de 11 a 14 anos, independente de idade, o jovem, ao ingressar no ramo, ele recebe pistas. Se fosse um outro tipo de programa, um tipo de, como diria, um tipo de delineamento de progressão, poderia ser direta, onde, independente da idade, pela avaliação da chefia, o sujeito poderia ser já ingressado em travessias, ou em rumos, ou em trilhas, conforme a percepção do chefe para com esse jovem. Mas nós decidimos, no nosso grupo, onde nossa condução das etapas de progressão é linear. Então, após o momento da promessa desse jovem, ele vai receber a sua etapa de pistas ou trilhas, ou melhor pistas, porque esse jovem está ingressando. E a partir disso, com a conversa com os chefes, ele vai passando por todos os períodos, pistas, trilhas, rumos e travessias, certo? E o monitor deve estar sempre acompanhando, ajudar a tirar todas as dúvidas e aí apresentando a ele os objetivos de cada uma. Nós temos, senhores, também as especialidades. Após a integração desse jovem à tropa e ao grupo, esse jovem já está apto a também cumprir as especialidades, que também, lembrando, é um momento onde o jovem, por interesse pessoal e voluntária, ele tira essa especialidade e a partir disso desenvolve os seus níveis, onde nós temos aí 3 níveis básicos. O nível 1, que é o nível amarelo, onde esse jovem cumpre 1/3 dos itens do livro de especialidades, que é esse livro aqui, certo? Nós temos aí o item 2, que é o verde, que onde o sujeito completa 2/3 dos itens da especialidade, e nós temos o item nível 3, que é onde o jovem conquista todos os itens da especialidade. Lembrando que o nível 1, onde o jovem completa 1/3, ele tem cor amarela, onde indica-se que o jovem complete aí no ramo lobo, né? Onde ele começa a desenvolver essa especialidade no ramo lobo, que é o amarelo. O nível 2, ele pode continuar no ramo escoteiro, com 2/3 dessa especialidade, e o grená indica-se que esse jovem complete no ramo sênior, que é um outro ramo que compete a jovens de 15 a 18 anos, que tem aí a cor grená. Joia? Então, essas especialidades, elas têm algumas características específicas. Elas podem ser da ordem de ciências, tecnologia, ciência e tecnologia. Ela pode ser da ordem de cultura, de esportes, serviços e habilidades escoteiras. Lembrando que somente serviços e habilidades escoteiras são colocadas no ombro esquerdo. Joia? A promessa
escoteira. A promessa escoteira, ela é feita no momento onde o jovem já se sente preparado, onde o jovem já cumpriu os 10 itens, que vamos falar mais adiante. Esse jovem já está apto a fazer a sua promessa escoteira. E ela diz o seguinte: prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir meus deveres para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. O melhor é entender a lei escoteira e praticar a lei escoteira. Então essa é a promessa escoteira, onde o jovem deve entender e estar falando num cerimonial ou no início da atividade de sábado ou no final. Então essa é a promessa escoteira, onde o cerimonial basicamente o jovem se coloca no centro da ferradura, o monitor fica atrás, para caso dever ajudá-lo, caso esse jovem esquecer no momento a sua promessa, ele deve ajudá-lo, certo? Onde o chefe fala, alerta grupo firmes, todos se colocam em posição de firmes e falam promessa e saudação. Ou pode estar ou aqui a 90 graus, ou aqui mesmo mais flexionado, e todos em sinal de promessa. E o jovem que vai fazer a promessa, ele faz esse gesto, e a partir disso ele fala a sua promessa. A partir disso o chefe fala, alerta o grupo firmes e descansar. Todos descansam. Após esse momento o jovem vira para o grupo e temos por cerimonial também o escoteiro lhe falar o seu melhor possível com bastante energia e bastante vigor, certo? Então essa praticamente é a promessa que você deve conhecer. E é muito importante que você, jovem, tenha uma agenda de patrulha e uma agenda de jovem, onde essa agenda você vai colocar todas as atividades que você deve cumprir aí durante a semana e também as atividades de sábado e os momentos que são importantes a serem registrados nesse livro. Além do nó de escota alceado, que você deve conhecer, é muito importante também, jovens, que vocês conheçam o nó direito. O nó direito é simples. Eu pego a ponta de um cabo, faço nó direito sobre a corda esquerda, direito sobre esquerda, dou a volta, faço o laço. E pego meu cabo esquerdo, faço sobre a direita e dou outro laço. E faço esse nó aqui. Então esse é o nó direito. Repetindo, até você que está assistindo pode fazer isso comigo agora se você tiver algum cabo, chamamos isso de cabo solteiro, que é um cabo também que você deve estar preso à sua calça, sempre aí com um mosquetão. Tá? Aqui também o chefe vai falar para você quando você tiver esse instrumento ou mesmo como for a oportunidade. Nó cabo direito sobre cabo esquerdo, cabo esquerdo sobre o cabo direito e faz esse nó aqui. É o nó geralmente usado para encerrar uma amarra, é um dos nós símbolos máximos do movimento escoteiro, que é um dos nós, quanto mais você aperta, mais firme ele fica. É um nó que não se desfaz e também é um nó que é fácil desatar para caso de amarras. Esse aqui é o nó direito. Nós temos um outro nó, que é um nó muito importante que você conheça, que é o lás de guia. Eu pego um cabo como esse e faço essa volta aqui. Eu pego um cabo e vou aqui por dentro e vou por fora desse cabo e entro. E a partir disso faço esse nó, que é o nó de lás de guia. Certo? Esse nó lás de guia serve para salvamento. Além desse nó lás de guia, é importante que você conheça o nó de azelha, que é esse nó onde nós pegamos, é um nó simples, onde nós fazemos esse nó aqui, certo?
Nós temos também um nó chamado nó de catal, onde nós usamos muito para encurtar um cabo. Onde nós pegamos uma corda grande como essa e nós fazemos isso aqui, ó, para encurtar cabos. Onde nós pegamos esse cabo aqui, viramos, eu vou chamar isso aqui de cote, certo? Cote. Onde eu pego esse outro cabo aqui, viro aqui, ó. E esse aqui é o nó utilizado para encurtar cabo. Também ele é o início da volta do enfarlador, que é um nó que nós utilizamos muito para armar toldos, que é aquele cabo que tem que ficar fixo para uma lome por cima e esse cabo não envergar, certo? Então esse aqui é o nó de catal. Nós temos aí o nó simples, né, que é o nó de correr, que é esse nó aqui, onde o nó de correr, onde desata facilmente. Então esses são alguns nós básicos que vocês devem saber aí para o seu período introdutório. Joia? Bem, senhoras e senhores, vocês que estão vindo, a proposta desse vídeo educacional é desenvolver esse período introdutório com um pouco mais de requinte e fazer com que esse momento inicial seja um início um pouco mais inteligente, um pouco mais criterioso. Esse momento de início à patrulha, de início à tropa, ele tem que ser um pouco mais trabalhado. Então essa é a proposta que a chefia da tropa escoteira do Padre Barão faz a você jovem aí que está vendo esse vídeo. Joia? Muito bem. Onde também você vai ganhar após o seu período introdutório, você vai também, ou melhor, no momento do seu período introdutório, você vai estar ganhando esse guia aqui, ó, que é a Tropa Escoteira em Ação. E nesse guia ele relata tudo isso que eu falei para vocês, certo? Onde você deve saber aí, tanto como hastear e como arriar a bandeira, você deve saber alguns aspectos importantes da história do escotismo. Como eu falei agora para vocês, Baden-Powell, Charterhouse, cavalaria, momento que ele esteve lá no exército, momento que ele fundou o movimento escoteiro, conhecer a lei, conhecer a promessa, conhecer o uniforme e o traje, esses detalhes distintivos que foi falado para vocês, conhecer um grito de patrulha. É de sua importância você jovem já conversar com o seu monitor e aí já está conhecendo o grito de patrulha, para que nos momentos de encerramento ou momentos de comemoração e celebração de algum jogo venha a ser falado esse grito, certo? Sinais manuais, como foi falado, entender o nosso lema, o nosso sinal de saudação, o nosso aperto de mão, conhecer cada membro de patrulha, conhecer o que cada um gosta, o que cada um não gosta de fazer e a partir onde esse sujeito mora, todos os detalhes, tanto pessoas que nós temos aí mais afinidade, quanto sujeitos que nós temos menos afinidades. É de suma importância que nós conhecemos todos na tropa, conhecemos todos na patrulha, certo? E conhecer também a estrutura da tropa escoteira. Como a tropa escoteira ela é dividida na sua estrutura básica, né? O chefe de seção, quem é o chefe de seção, quem são os assistentes, como a patrulha ela é dividida, conhecer os cargos de patrulha. Então todos esses itens são necessários aí para o seu período introdutório. Joia? Muito bem, jovens, novamente, muito obrigado pela atenção de todos vocês e quem sabe nos vemos aí no próximo vídeo. Joia? Muito obrigado e até o próximo momento.